Olá, olá. Tô conseguindo, gente. Tô aqui na oficina da alma vazia, cheia de fantasmas, e estreando essa possibilidade de trabalho ao vivo, essa live. Agradeço aí as pessoas que eu tô vendo chegar, que me ajudam a não me sentir só aqui, que é estranho estar aqui sem ninguém. Mas eu vim para cá porque aqui seria mais fácil de me concentrar do que lá em casa. Então, uma boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Alguém pode dizer sim, se me ouve bem? Um joinha? Eu pus até o microfone aqui para melhorar. Sim, ouvi um joinha, então estão me ouvindo bem. Obrigado pelo retorno. Ai, que bom. É bom ver tanta gente que eu gosto, que eu conheço, que a gente já está conectado. Que alegria, que bom. Obrigado. Assim, a gente então mantém a nossa conexão, gente, nesse momento onde o mundo virtual está sendo desbravado por aqueles que têm mais resistência, para alguns outros, essa realidade virtual, ela já é um território conhecido, né? Já vem sendo explorado. Eu estou aprendendo a lidar com esse mundo, né? Instagram mesmo, a gente abriu ele no ano passado. Então, tudo isso, uma live nunca fiz, mas olha que beleza, olha aqui que bênção que é essa tecnologia, que pode nos manter conectados, que pode fortalecer a nossa união nesse momento. Nós temos um tema para a palestra de hoje, mas antes de entrar nesse tema, eu acho que não dá para não falar sobre esse momento. E parte do que a gente pode conversar sobre esse momento também vai nos conduzir para a nossa palestra de hoje, que eu dei o nome de A Exigência Perfeccionista e a Escolha de se Aperfeiçoar. Mas antes, nós estamos falando desse momento, dessa realidade, onde nós estamos sendo convocados por um motivo de força maior a nos recolher, a nos preservar. Essa é a nossa ação solidária desse momento. E para cada um está sendo mais ou menos difícil, cada um com uma realidade, né, financeira, uma dificuldade nas interações, uma dificuldade, seja porque está começando a entender. Eu acho que essa semana foi fundamental para que a gente pudesse entender aqui no Brasil o que está acontecendo. Né? A gente está tentando preservar, ou impedir, ou minimizar que aconteça aqui o que está acontecendo na Itália. Né? Na Itália, de ontem para hoje, foram 400 mortos. É uma história de muita dor, de muito sofrimento que o povo italiano está vivendo. E assim, de eras em eras, a humanidade vive essas situações que sacode, que abalam as nossas certezas, que abalam as nossas seguranças, que nos fazem sair do nosso centro, que nos fazem rever. Né? Então, nesse momento, é como se cada um tivesse no seu deserto e cada um pudesse agora ser sondado no seu coração. É o momento da gente dar testemunho para quem já começou a desenvolver nesse caminho espiritual. Agora é hora de dar esse testemunho, né? Porque agora é hora da gente manter a nossa confiança, a nossa fé, né, em algo maior do que o que se vê em um nível material. No nível material, no nível do ego, já entrando um pouco no que a gente vai falar dessa palestra, o que ameaça a chegar aqui no Brasil é desesperador. No nível do ego, se a gente for comparar com o que aconteceu em outros lugares, é terrível. A gente imaginar mortes e sofrimento. No nível do ego, principalmente, nós não sabemos.
Nós não sabemos. E isso para o ego é desesperador. Não saber. O que vai acontecer? Eu não sei. Não sei. Eu estou aqui em Belo Horizonte e hoje, de ontem, nosso prefeito fechou todos os estabelecimentos, a cidade vai ficar parada. Mas nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Não sei. Pode ser 30 dias, 60 dias, 90 dias. Eu não sei. Então, no nível do ego, isso é desesperador. Não saber, não ter controle. E quando a gente vive nesse nível tão materialista, onde nós precisamos daquela sentença de Tomé, de pegar na ferida do Cristo para poder acreditar, nós não temos o que pegar. Nós estamos lidando com algo que é invisível. Nós estamos lidando com algo que é imprevisível. Eles têm algumas estimativas, mas elas vão mudando a cada dia. Não dá para falar ainda. Não dá para ter uma estimativa. Não dá para ver de que forma que o povo brasileiro vai aderir às medidas de segurança. Parece que hoje já começou a soltar uma medicação. Se essa medicação vai chegar a tempo. Tudo isso. Os Estados Unidos trouxe uma medicação. Nós não sabemos. E essa é uma situação que a gente pode viver na nossa vida em várias dimensões. Um momento em que a gente lida com situações de uma doença, momentos que a gente lida com a situação de um desemprego, momentos que a gente lida com uma situação de um relacionamento que se abala, um casamento que se abala. Eu não sei. A diferença é que agora é uma situação que está pegando todo mundo, e cada um de uma forma diferente. Cada um está sendo mexido de um jeito, e está vindo à tona, assim como às vezes a gente bebe, e parei de beber, viu, gente? Mas já bebi. E momentos que a gente ingere álcool, o que se sabe é que nessas horas a gente traz à tona o que fica guardado. Então tem muitas pessoas que choram, abraçam os outros, eu gosto muito de você. E aquela afetividade contida, ela fica mais expressa. Tem outros que ficam tristes, começam a chorar. Tem outros que ficam mais agressivos, começam a brigar, arruma confusão do nada, porque a bebida aflora. Então esse é um estado que está aflorando em nós, cada um uma coisa. Cada um pode estar sendo aflorado. A maioria, medos. E aí cada um o medo de uma coisa. Medo meu, medo de um parente. Uma amiga minha falou, olha, meu pai não acredita nisso que está acontecendo, então ele está continuando a viver normal, e eu estou com medo do que pode acontecer com ele é um idoso. Então, às vezes o medo por mim, o medo pelo outro, o medo pelo dinheiro, o medo da falta, tudo isso nós estamos sendo mexidos e vai trazendo à tona as nossas dificuldades. Então, o problema agora ainda nem é o vírus, porque está chegando, mas é como que eu estou lidando com essa situação. E esse talvez seja o nosso maior desafio. Essa é a parte que nos cabe. Tem outras coisas que nós vamos precisar lidar, cada um vai ser desafiado de um jeito, mas o maior desafio sou eu, meus medos. O maior desafio, como que eu lido com os meus medos, como que eu lido com o não saber, como que eu lido com a falta de controle, como que eu lido com esse momento. Então, eu trouxe aqui uma diferença no nível do ser. O guia, a gente segue muito nos nossos trabalhos aqui na quinta. Toda quinta noite nós estamos aqui trazendo uma palestra que ela é inspirada na palestra do guia. O guia é uma entidade que se apresentou para uma pessoa que chamava Eva Pierracos. Ela já faleceu. Ela não era uma espiritualista, uma religiosa. Ela era uma bailarina, uma pessoa que foi despertando, depois de adulta, para esse caminho, começou a meditar, e a partir de um tempo, a sensibilidade dela aflorou. E ela começou a trazer manifestações mediúnicas que ela não sabia lidar com aquilo, algo muito novo,
E uma amiga dela foi ajudando a acolher aquilo, a desenvolver aquilo, a escutar o que aquela voz queria dizer. E para surpresa assim, dela e dessa amiga, elas foram escutando uma voz de muita sabedoria, foram percebendo que essa voz ela tinha instruções muito sábias. Durante 3 anos, essa voz ficou só instruindo Eva e ajudando ela nesse processo de autoconhecimento. Depois de um tempo, depois desses 3 anos, ela então começou a abrir essas manifestações para um público e foi formando um grupo onde essa sabedoria foi compartilhada. E cada encontro com esse grupo, o guia se apresentava e oferecia uma palavra, oferecia uma reflexão sobre o caminho do autoconhecimento e da espiritualidade. Ele faz sempre essa junção, que foi o que me seduziu, o que me ganhou. Hoje eu sinto assim que é um caminho de minha alma, por poder fazer essa integração entre a psicologia e o desenvolvimento espiritual. O guia, então, trouxe cada dia um tema, e essas conversas foram gravadas e depois se transformaram em palestras, e essas palestras foram traduzidas para o Brasil com a presença abençoada da Aida Pustnik, que trouxe dos Estados Unidos para o Brasil esse trabalho. Chegou aqui, ele disseminou, floresceu. O Brasil é um coração de espiritualidade no mundo e é o país onde esse trabalho hoje é maior no mundo inteiro. Foi onde mais floresceu. Então foi desenvolvida formações através desse trabalho e essas palestras estão disponíveis no site e a gente tem feito o áudio delas no canal Petwork MG. O site do Petwork, vocês encontram essas palestras escritas. A palestra de hoje é a número 234. Essa palestra chama Perfeição, Imortalidade e Impotência. Esse é o nome que a Eva dava para as palestras que o guia trazia. E ela tem um número de 234, ao todo são 258. Eu dei um outro título que fala A Exigência Perfeccionista e a Escolha de se autoaperfeiçoar. Então, essa é a reflexão que o guia vai estar trazendo hoje para nós. Ele fala ao longo dessas palestras da nossa dimensão humana e da nossa dimensão divina. E ele divide essa dimensão didaticamente para que a gente possa compreender entre uma ideia que ele trouxe, o eu inferior e o eu superior. O eu inferior, essa parte nossa que a gente pode chamar uma parte imatura, uma parte ainda em desenvolvimento, uma parte que vive a distorção de vários conceitos. Essa realidade que a gente vive hoje, que eu estou chamando a realidade do ego, ela é cheia de limitação na forma de compreender a vida, na forma de compreender a nós mesmos. E nessas compreensões equivocadas, às vezes a gente acaba desenvolvendo atitudes muito destrutivas. E não é porque a gente necessariamente é mal, ou porque alguém que desenvolve essas atitudes destrutivas é uma pessoa má, mas é uma pessoa que está vivendo sob o império desses equívocos e dessa distorção. De forma que o eu superior seria uma parte do nosso ser que a gente vai aprendendo a se identificar com ela, que é o ser divino em nós, que é o ser que tem internamente a nossa dimensão sábia. Então, no nível do ego, no nível dessa consciência da nossa personalidade, a gente se debate com esse momento. No nível do ser, no nível do eu superior, eu posso olhar para esse momento, tem um lugar sábio aqui dentro de mim que pode olhar para esse momento e dizer, sim, isso faz parte de uma necessidade do planeta de ser transformado. Mas para isso, para que eu possa desenvolver essa serenidade, essa confiança, de dar vazão a essa sabedoria, não de uma forma intelectual,
Tem muita gente que entende isso, tem uma biblioteca de livro na cabeça, mas não sente isso. Primeiro, nós vamos precisar acolher o que a gente sente. E o que a gente sente nesse momento pode estar sendo medo, impotência, apreensão, insegurança. Então, primeiro eu preciso acolher isso. Ao acolher isso, essa dimensão do nosso ser imaturo que se desespera diante da possibilidade da dor, da morte, do sofrimento, se eu puder acolher isso e deixar isso passar, se eu puder viver essa noite escura do medo aqui, eu posso então dar um passo para me abrir, para que se expresse também essa dimensão do que a gente está chamando, do que o guia chama de eu superior. A primeira fala nessa palestra que eu destaquei para nós é bem o início da palestra, onde ele sempre inicia toda a palestra dessa forma: saudações. Saudações e bênçãos divinas para vocês. O amor divino é como um imenso manto de ouro finamente tecido, que permeia todo o universo, envolvendo a todos e a tudo que existe na criação. Essa é uma realidade permanente, em essência, sempre acessível. É somente a mente desligada que não percebe e sai do círculo da graça, por assim dizer. Então, o que ele está trazendo para nós, o amor divino, ele está sempre nos envolvendo, até nesses momentos mais críticos, que a gente às vezes tem uma mania de dizer, não, Deus está me abençoando quando as coisas estão dando certo para mim. E é difícil sentir que as bênçãos divinas estão presentes num momento onde tudo parece estar distante da minha vontade. A gente associa muito as bênçãos divinas à satisfação da nossa vontade pessoal. E aqui ele está dizendo, olha, essa realidade, essa bênção divina, ela está sempre nos envolvendo. Mas a nossa mente desligada não percebe e sai da experiência desse círculo de graça. Aí ele continua dizendo, mas ela não está afastada, ela apenas parece estar. Depois, essa ilusão se transforma em realidade. Essa ilusão de estar afastado vai se transformando em realidade, ou seja, a gente vai começando a sentir desamparado. É uma ilusão que vai se tornando cada vez mais real, né? Mas à medida que a gente vai crescendo nesse caminho de autoconhecimento, à medida que a gente vai aprendendo a olhar de frente para os nossos medos, que a gente vai aprendendo a desenvolver, né, a coragem, né, de nos auto-investigar, de ir de encontro a esses fantasmas que a gente cria, que nos desespera. Nada, gente, é tão poderoso, nada se compara ao poder da consciência, né? Então, quando a gente vive desligado, a gente vive num estado de inconsciência. E nesse estado de inconsciência a gente é arrastado pelos medos. Mas quando a gente vai aprendendo a trazer essa consciência, a se observar, a dizer sim, eu quero ver a verdade, eu quero me abrir para poder sentir com consciência o que está acontecendo comigo, e eu vou dando boas-vindas a toda essa dimensão obscura, difícil, confusa, temerosa. O poder da consciência, quando isso chega para a consciência, isso é transformado. E aquilo que parecia terrível, um monstro terrível, passa a ser visto de outra forma. Conversando com uma amiga hoje, ela me contou um sonho que não podia ser melhor para ilustrar essa questão que a gente está trazendo hoje. Ela sonhou com duas cobras. As duas cobras, elas apareciam uma atrás de um lado e outra atrás de outro. E uma cobra era branca, toda branca. E ela olhava e não tinha medo dessa cobra. Essa cobra não dava medo. E ela, naquele momento que ela olhava, ela falava, esse é o eu superior.
Ela tinha uma presença, uma sabedoria e não inspirava medo, apesar de ser uma cobra toda branca. E do outro lado, uma cobra toda negra. E quando ela olhava para essa cobra, ela tremia de medo, ela ficava muito assustada. E aí no sonho, a cobra olhava para ela e falava: você não precisa ter medo de mim. E aí ela acorda. Simples o sonho, mas olha o impacto desse sonho, né? Que trouxe exteriorizada essa dimensão que a gente está falando dentro de nós, através, né, dessas forças, onde aqui uma força espiritual, e a cobra ela tem esse duplo simbolismo, ela tanto representa o desenvolvimento espiritual, quanto representa também a expressão das forças inferiores, que se arrastam no chão, que ainda estão presas à matéria. Quanto mais presos à matéria a gente tiver, mais nós vamos estar sofrendo com esse momento e com essa situação. E com todas as situações na nossa vida, né? Então, ela ouve essa voz: você não precisa ter medo de mim. Então, tudo isso que a gente está aprendendo é não ter medo de nós mesmos, é não ter medo de encarar essas partes que ficaram distorcidas, que ficaram mal resolvidas e que são chamadas hoje de imaturas, que são chamadas de inferiores, né? Que nada mais são do que experiências que a gente viveu, seja na infância, seja em outras histórias, experiências que a gente viveu e que não puderam ser plenamente vividas, e algumas coisas ficaram ali presas, travadas, e dessa forma, conclusões equivocadas se apresentaram para a nossa vida, criando então toda uma distorção. Um exemplo disso: uma pessoa que viveu uma situação na infância onde ele se sentiu muito rejeitado pela mãe. Ele sentia que a mãe dele que ele não era bem-vindo por ela, que ela não gostava dele, né? De uma forma interna, seja, algumas pessoas têm até muitos motivos para se sentir assim, mas não se sentem, e outros, com menos motivos externos, se sentem muito inseguros e rejeitados. Eu quero dizer que esses parâmetros para que a gente se sinta assim, eles não são externos, mas em como que eu vejo a realidade, né? Em como que eu lido com cada experiência. E essa pessoa, então, trazia uma dor de uma rejeição muito grande. E essa dor era tamanha, ele se sentia tão sofrido por não se sentir amado, por não se sentir desejado, por não se sentir acolhido por essa mãe, que essa pessoa então desenvolveu, né, uma raiva. E ele, aprendendo a escutar, isso é um processo, gente, de se auto-observar. Por que eu me sinto assim? O que está acontecendo comigo? Ele desenvolveu uma raiva que ele escutou uma voz dentro dele dizer: eu nunca mais quero sentir assim, tão inseguro. Eu nunca mais quero sofrer do jeito que eu sofro, do jeito que eu estou sofrendo agora. Quando ele trouxe esse decreto, quando ele trouxe com tanta raiva, né, de estar vivendo essa experiência, que é uma voz de resistência ao que estava acontecendo. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz: não resistais ao mal. Se a gente não resistisse, ele só passaria por nós, iria doer, mas depois a gente soltava e ali a gente estava liberado. Mas como a gente resiste, a gente cria uma tensão e digo: não, isso eu não quero sentir, mas não funciona, porque a nossa vontade ela é muito impotente para poder, né, excluir um sentimento. Eu não quero sentir, mas eu estou sentindo. E ele estava sentindo assim. Mas a raiva de estar sentindo inseguro era tanta que ele então criou essa pressão, essa resistência, e daí ele desenvolveu um projeto todo distorcido, que é hoje o que eu considero ser o maior motivo de sofrimento da humanidade. Pelo menos aqui no consultório, eu trabalhando, escutando todo dia, eu trabalho aqui na clínica, todo dia escutando pessoas o dia inteiro. E se eu puder definir
aquilo que mais nos faz sofrer. O maior sofrimento de todos nós, o maior sofrimento da maioria das pessoas que me procuram, está sempre ligado a essa palavra, o perfeccionismo. O que é isso? Essa é a vontade distorcida do ego de querer ser perfeito sem ser perfeito, de querer nos impor uma perfeição que eu ainda não sou capaz de viver. E essa pessoa, então, para poder se proteger dessa dor, disse agora, e a gente cria então uma máscara, né? E o Gui vai falar muito dessa máscara, que a gente cria então toda uma couraça para poder nos proteger da dor. Essa é a ideia, essa é a ilusão. É para isso que o perfeccionismo é criado, para tentar nos proteger da dor. Se eu for perfeito, essa é a ilusão, eu não vou sofrer, eu não vou ser mais rejeitado, eu não vou me sentir tão inseguro. E aí ele passa a viver a vida se forçando a dar conta o tempo todo. Vem esse pensamento, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E nisso a gente cria tensão, a gente cria toda uma postura cheia de rigidez, cheia de tensão, onde a gente perde a espontaneidade para poder tentar impor para a vida uma imagem de perfeição. Essa imagem de perfeição, o guia está chamando, é assim, o nosso perfeccionismo. O perfeccionismo, ele está muito voltado para fora. Ele está muito voltado para valores de aparência. É o que eu quero parecer ser para poder ser bem visto, para poder ser aceito, para poder me proteger da rejeição, da dor. Seja a dor que vem de fora ou da dor de me sentir tão inseguro, tão frágil e tão incapaz. Seguindo um pouco o que ele está trazendo. Ele diz assim, o eu inferior, né, ou o ego, vamos falar assim, ele cria a mesma coisa, o mesmo conceito, ele pode ser para uma dimensão verdade e para outra dimensão uma grande ilusão e uma grande falsidade. Então, qual é a ideia? A diferença entre o perfeccionismo e a escolha de aperfeiçoar. O que está em jogo aí? O conceito de perfeição. Esse conceito de perfeição para a personalidade, ele é tomado, né, para o eu inferior, para essa nossa dimensão imatura, ele é tomado como quem quer viver isso às pressas. Eu quero ser perfeito agora. É claro que racionalmente isso não faz sentido, mas se você observar emocionalmente, vai ficar mais claro como que essa exigência aparece. Né? Aparece quando eu não aceito a possibilidade de errar, quando eu não aceito a possibilidade de me sentir incapaz. Uma outra pessoa me falando assim, Mateus, eu descobri na minha forma de trabalhar que eu vou saindo dos trabalhos, eu vou desanimando com os trabalhos, porque toda vez no meu trabalho que eu começo a me sentir incapaz, eu quero desistir. Essa é a exigência perfeccionista. Eu só quero fazer aquilo que eu sinto que eu sou capaz. Mas, gente, tem como a gente se sentir capaz em fazer algo que eu não sei, algo que é novo? Né? O que for novo, eu vou estar sempre me sentindo incapaz, porque eu vou aprender. Né? Mas, para essa dimensão emocional, não é tolerável a ideia de não saber, a ideia de não ser capaz, a ideia de me sentir inseguro. Eu gostei de conhecer um constelador chamado Juan Garriga, um espanhol, que eu fui no workshop com ele. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu ouvi trabalhar, chegou um momento na constelação que ele parou, olhou para a constelação, olhou para todos nós e falou assim, agora eu não sei o que fazer. Não sei mesmo. Não sei qual é o próximo passo. E essa talvez seja a maior dificuldade para quem trabalha
né, com a constelação, para quem trabalha com esses níveis profundos, porque a gente lida com uma dimensão que nós não sabemos, que não temos controles, que não dá para prever. Ele falou, agora eu não sei. Só que ele não parecia desesperado em não saber. Ele se abriu para esse mistério e vamos ver o que surge desse não saber. E aos poucos ali os movimentos foram vindo e se abriu. Do eu superior eu posso aceitar que eu não sei. Desse lugar sábio em mim, eu posso aceitar a escolha de me aperfeiçoar. Essa escolha, ela envolve a consciência de que esse aperfeiçoamento ele vai acontecendo gradativamente. Pausou a conexão, mas eu acho que já voltou, né? Que bom. Se pausar, vocês me falam, eu não estou vendo direito, né, aqui. Mas essa escolha de se aperfeiçoar no nível, né, do eu superior, ela acontece gradativamente. No nível do ego, eu não aceito essa gradação, eu não aceito esse tempo. Eu quero tudo pronto agora, eu quero tudo pronto agora. Ele diz assim: o eu superior do homem é a graça sempre existente de Deus. Ela é a verdade, é a beleza que nos permeia. O eu superior, ele conhece estados da realidade que a nossa mente não conhece. E somente durante a jornada que a gente vai ampliando e gradativamente a gente vai se abrindo para ouvir essa voz que vem do eu superior, essa voz que vem da nossa sabedoria interna e que nos diz o que eu preciso fazer, para onde que eu preciso ir. Foi tão bonito ouvir de uma amiga minha que ela estava um pouco desacreditada nessa situação, mas então ela foi levando, tocando a vida dela normalmente, até que ela começou a ver um desconforto. A gente vai aprendendo aqui na focalização, é um trabalho da psicologia que a gente desenvolve para poder escutar essa sabedoria interna, né? E nessa escuta que ela está aprendendo a fazer, ela parou e falou, eu senti um desconforto, eu fiz essa escolha, mas eu senti um desconforto corporal. E eu parei durante 1 hora, eu fiz uma meditação, em silêncio, eu fui me escutando, e ali eu escutei uma voz que estava me dizendo, para, leva a sério, recua, se preserva agora. E aí então, quando ela tomou essa decisão de se recolher, ela sentiu um alívio danado. Nesse momento ela viu que ela estava agindo de acordo com o eu superior dela, que era sentido experiencialmente, corporalmente, a partir dessa escuta. Então nós vamos aprendendo ao longo do caminho a desenvolver essa capacidade de autoobservação, essa capacidade de escuta, em que a gente vai diferenciando as motivações dessas vozes. O que é a voz que vem dessa dimensão imatura? Vamos ouvir? A voz que vem dessa dimensão imatura, do ego e do perfeccionismo, ela quer, na realidade, ser melhor do que os outros. O que motiva é o orgulho e é o medo. A necessidade de ser perfeito para poder me sentir superior, ou para poder me sentir inabalável, não é bem essa palavra, mas é me sentir inatingível pelos medos e pela insegurança, como se fosse possível, né, criar um estado de defesa em relação à realidade. A realidade que fora e dentro. A realidade é que nós vivemos. Aí qual é a realidade, né, que concebe essa parte sábia em nós? É que o conceito de perfeição no nível do eu superior, sabe qual é? Perfeição é sempre algo mutável. Perfeição é um fluxo, palavras do guia, perfeição, na realidade, é um fluxo em constante mudança. Não tem nada de estático. O ego, ele quer que tudo se mantenha do meu jeito. Olha o que aconteceu agora, mudanças. O eu superior, ele diz sim às mudanças e se adapta e faz o melhor possível com
o que dá. Para o inferior, as mudanças elas são sempre uma morte, que nos gera desespero, são sempre, né, cheias de resistência. Mas na realidade, o conceito de perfeição para o espírito, para o eu superior, é sempre mudança. Para o ego, ela é sempre estática, limitada e excludente. O ego cria uma exclusão que diz isso é bom e isso é ruim. Isso que está acontecendo agora é ruim, então isso não pode acontecer, eu não posso sentir isso. Mas, gente, será que isso é ruim? É claro que vai trazer mudanças e sofrimento, mas no nível superior, no nível de quem vê acima, né? De quem vê de cima do que está acontecendo de um outro lugar e do que vai acontecer depois disso tudo. Nada está fora das leis divinas. Tudo que acontece desse lugar do eu superior, eu posso sentir. Tudo que acontece faz parte de um plano maior de despertar, de consciência e de transformação. Não pode ser ruim. Agora, o eu inferior toma por ruim tudo aquilo que é diferente do que eu já defini como bom. Então, a luta pela perfeição no nível do ego, ela precisa ser abandonada. A gente precisa aprender a soltar essa exigência de querer estar pronto. Eu lembro de um terapeuta falar comigo, Volber de Alvarenga, um mestre que eu tive, né, um dos primeiros a me ensinar essa arte da focalização, até o pai do Samuel Rosa, do Skank, ele já foi para o outro plano, e ele me escutava lá, eu me debatendo com as minhas questões, e ele parado, tinha uma sobrancelha, olhava assim para mim e falava: Mateus, você quer estar pronto? Eu ficava olhando para ele assim, e falei: puxa, será que é isso? Eu fui aprendendo a escutar essa voz aqui dentro de mim, que ela exigia que eu tivesse pronto. E aí toda coisa que eu superava, eu falava: bom, agora, acho que agora eu subi de nível e nunca mais vou sentir isso. Passava um tempo, vinha lá uma outra dimensão daquele mesmo problema. E o que a gente vai aprendendo então é que nós nunca estamos prontos. E essas situações que se repetem, elas vão se repetir, mas cada hora há uma laçada na espiral do nosso desenvolvimento, mas sempre que ela se repete, é sempre um pouquinho diferente. Cada vez que eu puder acolher exatamente o que está acontecendo, a próxima vez que isso acontecer, vai ser sempre um pouco diferente. Então, essa exigência perfeccionista, ela quer que a gente esteja pronto agora, que eu esteja resolvido agora. Para quê? Para não sofrer, para não me sentir inseguro, para não me sentir incapaz, né? Mas é uma farsa, é um fake, essa ideia da gente querer ser melhor do que a gente é. Está além de onde eu estou. Agora eu estou aqui. E a melhor forma de eu ficar bem com qualquer situação que esteja acontecendo, o primeiro passo é sempre a gente poder aceitar a realidade, é acolher o que eu estou sentindo agora. Eu posso até dizer: olha, tem um lado meu que odeia sentir isso, eu não queria estar sentindo isso, mas eu estou sentindo isso. E quando eu assumo o que eu sinto, aí sim isso pode ser transformado. Mas quando eu nego o que eu sinto, quando eu brigo com o que eu sinto, eu vou criando então todo um conflito, toda uma situação de enorme desgaste e que vai só adiar o encontro com aquilo que eu estou dizendo: não quero sentir isso, não quero sentir isso, mas eu estou sentindo. Então, poder dar essa autorização para que flua o que eu sinto. Pronto, eu me sinto impotente. Eu vou fazer a minha parte, mas eu me sinto impotente para poder salvar pessoas que eu amo. É isso. Se eu puder aceitar essa impotência, ela vem e ela vai.
depois eu falo, de algum lugar aqui, está tudo bem. Mas se eu não aceito, eu vou ficar brigando com isso e tentando controlar o incontrolável. E esse é o nosso maior dilema. Existe um medo enorme da nossa imperfeição interior. O guia está falando isso para nós. Nós temos tanto medo de lidar com a nossa imperfeição, que ele diz assim, existe em nós um senso oculto de falta de valor, que jamais é encarado e entendido. Trabalhando em seus detalhes, nas pequenas manifestações cotidianas. Em vez de encarar esse senso de desvalor, o que a gente faz? Veste uma máscara de perfeccionismo para tentar provar para o mundo e para o eu que essa falta de valor, temida e suspeitada, na verdade não existe. A perfeição, nesse caso, se transforma numa solução vinda de fora para a falta de valor que vocês não querem experimentar nem examinar. Então, da mesma forma que eu falei da impotência, que se eu puder aceitá-la, se eu puder me permitir sentir, isso pode me trazer alívio. Aqui, essa talvez seja a coisa que a gente mais tenha medo de nos permitir sentir. O quanto que a gente se sente, o quanto que a gente se despreza, o quanto que a gente se sente desprezível por não sermos perfeitos, o quanto que a gente se sente desprezível pela nossa imperfeição, pela nossa incapacidade, pela nossa insegurança e por um monte de coisas mais que a gente não quer sentir. É com isso que a gente briga, né? E é com isso, a partir disso que é criada, então, essa falsa solução de criar uma ideia de que eu não sou isso que eu sinto. No nível do ego, a perfeição se torna algo voltado para fora, algo voltado para os outros, algo voltado para a aparência. No nível do ser, a perfeição ela é um caminho a ser degustado internamente, onde cada passo que eu dou, eu vibro. No nível do ego, o valor do outro me constrange, o valor do outro, o brilho do outro faz com que eu me sinta menor. Eu fico me comparando o tempo todo. No nível do ser, a gente vibra junto. A gente se alegra com a luz do outro. E a luz do outro não me ameaça. Porque eu estou comemorando cada passo que eu dou para afrouxar aqui os nós dessa rigidez do ego que me constrange a ter que dar conta de tudo, a ter que saber tudo, a ter que ser perfeito, a ter que ser bom, a ter que ser inteligente, a ter que ser capaz. Ele diz assim, é de fato uma farsa. Uma vontade de passar por cima do trabalho árduo, de se transformar e querer atingir um resultado almejado sem pagar o preço correspondente. Essa é que é a corrupção do ego. Todos nós temos essa corrupção, todos nós somos corruptos, que é querer levar uma vantagem. Aqui a vantagem é espiritual, que é querer ter o bônus sem pagar o preço de um trabalho árduo que é aqui dentro, fazer essa investigação, encarar esse trabalho de autoconhecimento, dar boas-vindas para essa cobra negra, né? Para esse eu inferior, para esse lado que me assusta. Isso, por sua vez, toda vez que eu tento burlar, né? E tento me colocar acima do que eu sou, no fundo eu vou me sentir culpado e vou estar preservando essa sensação de falta de valor.
que fica difusa, às vezes não é claro, mas eu fico com uma sensação de constrangimento, de incapacidade, de desvalor, sem entender direito porque na nossa percepção consciente. Mas no fundo, é porque no fundo eu me sinto uma farsa. Uma farsa de querer mostrar o que eu sei que eu não sou. De querer sustentar uma imagem que eu sei que não é verdade. Então, poder aceitar a minha imperfeição é uma libertação. Porque nos traz de volta para a espontaneidade de não ter medo de ser, de não ter medo de viver o que eu estou vivendo agora. Então, todo esse trabalho, nesse momento, nos convida a um exercício de humildade. A humildade de renunciar ao perfeccionismo. De renunciar a essa pretensão orgulhosa de querer ser mais do que eu sou. Todo esse trabalho de humildade me convida a uma honestidade de pagar o preço do meu desenvolvimento lento. São palavras do guia. O desenvolvimento lento, em que sentido? No sentido de ser mais autenticamente perfeito. E não forçadamente perfeito, não aparentemente perfeito. Autenticamente perfeito naquilo que hoje eu posso ser. Essas são condições que ele diz indispensáveis. São aspectos da nossa própria perfeição. Eu trouxe na semana passada um trechinho do Evangelho, no finalzinho, eu vou trazer ele agora de novo, para que a gente possa estar também observando como que essa dicotomia do olhar do eu inferior e do eu superior, ela criou tanta confusão no nosso tempo e na nossa humanidade, que isso deixa muito claro aqui nesse versículo de João, capítulo 8, versículo 51. Em verdade, vos asseguro que se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Essa foi a fala de Jesus. E aí, em João 8, 52, ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu afirmas que se alguém obedecer à minha palavra jamais experimentará a morte? Só pode ser um demônio que nós temos que tirar daqui. Né? Porque ouviram essas palavras, ouvir as palavras do Cristo no nível do ego, gente, é uma loucura. Não faz sentido. Não faz sentido abrir mão da nossa vontade pessoal em prol de algo maior. No nível do ego, não. O ego quer só o que é meu, só o que é bom para mim, só o que é vantagem para mim. No nível do ego, ouvir o Cristo dizer: se você me seguir de verdade, você não vai ter morte. O que ele está dizendo? Nós vamos transcender o medo da morte. E aquilo que parece morte para o ego, para o ser, não é. Tanto é que ele seguiu o destino dele, porque ele sabia, ele não tinha medo. E o mais bonito de todo o processo dele é quando ele vem, né, da ressurreição e diz: olha aqui, gente, é só um corpo que se foi. Mas eu estou aqui, foi só uma transição. Né? O que vocês vão viver é tudo que te apavora, é só uma transição. No nível do ser, eu confio que na vida eterna, né, eu confio que existe aqui algo que vai seguir, que vai continuar. Mas no nível do ser, no nível do ego, isso é apavorante. Né? Então muitas palavras são incompreensíveis desse lugar. E é só no momento em que a gente vai se abrindo, vai abrindo o nosso coração para esses níveis mais profundos, que muito dessa realidade espiritual vai fazendo mais sentido. Nós vivemos um momento na Idade das Trevas, na Idade Média, onde a religião nos alienou muito. Esse é um outro trecho que ele comenta nessa palestra.
Era uma alienação enorme, onde muitas dessas verdades espirituais eram usadas como dogmas e manipulações. E nós precisamos romper com isso. E depois então veio outras eras, né, onde a filosofia, e ele traz principalmente a psicologia, veio questionar e dizer, gente, pelo amor de Deus, né, volta aqui para nós. Deus não pode ser visto dessa forma. E aí a psicologia chegou trazendo para nós um senso de autorresponsabilidade muito maior. Eu sou responsável pelo meu destino, eu crio o meu destino com o que eu penso, com o meu inconsciente, com a minha forma de ver a vida. Isso tudo cria uma realidade o tempo todo. Agora, a psicologia também parou por aí. Chegou uma outra força que ainda não foi devidamente acolhida, que seria a quarta força, a psicologia transpessoal, que é onde o guia traz de volta, olha, a psicologia ela ajudou a se libertar, mas agora ela precisa voltar a se abrir para a parte genuína da espiritualidade. Porque nem tudo aquilo que precisou ser questionado é para ser julgado fora. Nós precisamos incluir a dimensão mais pura e sagrada desse caminho espiritual, que é a descoberta desse eu superior, desse eu divino, desse lugar de sabedoria aqui dentro, onde eu sou capaz de olhar para a vida e incluir todas essas dimensões. E incluir o divino em mim, incluir o divino no outro. E assim, pessoal, eu me preparo para poder encerrar esse momento, né, com esse otimismo, com esse olhar de otimismo, onde a gente pode se abrir, onde a gente pode estar aprendendo a experimentar um olhar de confiança para esse momento, um olhar onde a gente possa, de fato, confiar que tudo o que acontece para a nossa transformação, acontece para a nossa libertação, acontece para um despertar da humanidade para um nível maior, um despertar aqui para um nível maior. Se a gente pensar em todas as dificuldades que a gente já viveu, que pareciam terríveis, que pareciam às vezes sem saída, e depois, como que a gente passou, como que a gente se sentiu mais forte, como que as saídas foram aparecendo, vão aparecer. Desse lugar eu posso olhar para tudo que acontece com confiança. Ah, mas eu não consigo sustentar esse olhar o tempo todo. Eu também não. Então, toda vez que não for possível sustentar esse olhar e sustentar, eu vou acolher o medo, o desespero, eu vou acolher e vou me permitir sentir isso como algo que ainda faz parte da minha humanidade. Eu acolho, eu choro, eu converso com as pessoas, e ao aceitar isso, isso pode seguir, soltar e me liberar para voltar a ter um olhar de confiança e de paz em relação à realidade. É essa a partilha de hoje. Obrigado pelos que estiveram aí comigo. Depois eu vejo direitinho as mensagens, estou vendo os corações. Obrigado, né? Assim a gente vai juntos, nos unindo e nos sustentando nesse momento. Um beijo para todos.